acredita que ser membro de uma igreja, ou simplesmente repetir frases religiosas, te garante o reino? Então, este vídeo vai te abalar profundamente. Pois a verdade é esta. Esta não é uma pregação sobre bênçãos, ou conteúdo espiritual para te emocionar. O que você ouvirá foi visto com os olhos do Espírito, foi sentido na pele. E pode muito bem ser a última vez que Deus fala com você tão claramente. E não estou aqui para amedrontá-los. Estou aqui para despertá-los, pois eu também precisei ser acordado. Eu vi o que estava para acontecer. E o que eu vi deixou uma marca profunda em mim. Deus não está à procura de frequentadores habituais. Ele está chamando aqueles que estão dispostos a se crucificar. Não foi em um culto ou evento de avivamento. Foi uma noite comum. Eu só queria dormir. Eu não estava procurando uma visão, nem orando por revelação. Mas, de repente, algo me arrancou do meu corpo. Fui levado em espírito para um lugar onde meus pés nunca pisaram, nem minha mente jamais imaginou. Era como se ele tivesse cruzado para a realidade. Eu estava flutuando sobre uma cidade. O céu estava claro, mas o ar estava pesado. Então, vi uma imensa nuvem viva. Ela se estendia até o horizonte. Era o rosto de um leão, e dele emanava uma glória indescritível. Não era um sonho, mas sim o Espírito Santo. Ele não falou comigo de imediato. Apenas me guiou com sua presença. E onde ele ia, eu o seguia. Até que paramos em uma casa comum e simples, que não se diferenciava em nada de qualquer outra casa no seu bairro. Lá dentro, uma mulher estava segurando uma cerveja e rindo com amigos. Mas quando olhei para ela, não vi apenas o exterior. Deus me fez sentir o que estava dentro dela. Ela era uma cristã, mas seu coração clamava dizendo: Deus entende, está tudo bem. Eu tenho o direito de ser feliz. E naquele momento, eu entendi. Isso é o que estava marcando bilhões, justificativas e um evangelho sem renúncias. Não era sobre a cerveja em si, mas sobre a falta de entrega completa. Deus não se ofende com o erro, mas o orgulho o entristece. Aquela mulher representava muitas pessoas que vão para adorar, cantam, levantam as mãos, mas ainda assim, vivem uma vida que agrada à carne. Deus me mostrou com uma dor profunda no peito, dizendo: ela vai ficar. Essas palavras ainda ressoam dentro de mim, não como uma sentença de ódio, mas como a voz de um pai que tentou de tudo para salvá-la. Agora está claro que aqueles que não se negarem a si mesmos não serão levados. Após essa visão, a nuvem se moveu. Parecia seguir um destino pré-determinado. Era como se a glória de Deus tivesse um destino claro. Eu só podia segui-la. Seguimos em direção a um bairro mais humilde, com casas pequenas, muros baixos e quase sem iluminação. No meio de tudo, um prédio simples com telhado de zinco. No entanto, o que emanava de lá não era uma luz natural, mas sim a glória divina. A presença de Deus pairava sobre aquela igreja humilde, como se fosse o próprio céu tocando a terra, invisível aos olhos, mas perceptível em cada sensação. Dentro dele havia um sentimento que ele não experimentava há muito tempo: medo. Aquelas pessoas não estavam ali por hábito, elas ansiosas por mais. Nenhuma palavra foi dita em vão. Nenhuma mão levantada foi só para aparência. Os olhos estavam fechados, lágrimas escorriam, e Deus me permitiu ouvir seus pensamentos. Não eram pedidos por bênçãos, eram atos de rendição completa. Senhor, que a tua vontade se cumpra em nossas vidas. Retira tudo de mim, exceto tua presença. Isso me devastou por dentro. Percebi que não havia palco ou qualquer figura famosa ali. Havia verdadeira adoração, e essa era a igreja que ele reconhecia. A nuvem entrou com mais intensidade ali. Era como se Deus estivesse dizendo: eu moro aqui. E então, eu compreendi isso claramente. Não é o tamanho da igreja, nem o número de seguidores, nem o som, nem a luz, nem a tecnologia que importam. Deus está presente onde há humildade, onde existe santidade, e onde a verdade é mantida inegociável. E aqueles irmãos ali não estavam presentes para buscar conforto. Eles estavam lá para serem transformados. E Deus me revelou algo que marcou profundamente meu coração. Estes são os que eu levarei. Foi uma mensagem simples, mas ele a transmitiu de maneira muito clara. De repente, a porta da igreja se abriu. Um homem entrou segurando uma Bíblia, bem vestido e com uma postura religiosa. Mas o ambiente transformou-se. Aquela doce presença começou a se afastar. Os membros daquela igreja, um a um, começaram a se levantar. Não de forma agressiva, mas com determinação clara e firme. Eles disseram: aqui não entra fermento. Heresia não é bem-vinda aqui. E com isso, eles fecharam a porta na cara dele. Eu não conseguia entender.
Então o Senhor falou diretamente comigo. Ele representava o erro, um evangelho distorcido, repleto de orgulho e completamente desprovido da cruz. Era uma aparência que carecia de essência verdadeira. Essa cena me ensinou algo profundo, que muitos ainda não conhecem. A verdadeira igreja não tolera falsidades. Ela ama a verdade, mesmo quando causa dor. Protege a doutrina com a mesma importância que protege a vida. Eles eram firmes, mesmo sendo poucos. Não negociavam a palavra de Deus. Não adaptavam o evangelho à cultura. Eles viviam para agradar a Deus, não para encher auditórios. E naquele ambiente de simplicidade, Deus me mostrou o rosto da noiva, que não está sob os holofotes, mas sim de joelhos em oração. Ela não é famosa na terra, mas o céu conhece seu nome. Então Deus me disse: eles não são perfeitos, mas são meus. Eles caem, mas sempre se arrependem de verdade. Eles não recebem aplausos, mas se entregam de coração. Eles não aparecem em programas de televisão, mas sustentam as nações com intercessão. E enquanto muitos buscam fama, eles buscam fogo. Enquanto muitos buscam seguidores, eles anseiam ser encontrados por Deus. E naquele instante, eu compreendi que o arrebatamento não será visível para todos, mas será inevitável. E quando isso acontecer, apenas aqueles que forem reconhecidos pelo céu como verdadeiros se levantarão. A nuvem não ficou por muito tempo. Parecia estar com pressa. Um sentimento de urgência no meu espírito me levou a outro lugar. Subimos rapidamente e depois descemos para um prédio que parecia mais uma garagem adaptada. Era noite. Algumas pessoas começaram a aparecer, sorridentes, trocando abraços e segurando suas Bíblias. Era outra daquelas igrejas simples, escondida do mundo, mas cheia de presença. O céu estava em paz. Mas o que eu veria a seguir mudaria minha fé para sempre. Antes do culto iniciar, a nuvem apareceu novamente, mas diferente da outra igreja, não ficou por muito tempo. Ela começou a retirar as pessoas, uma a uma, sem explicações ou avisos prévios, gerando uma sensação de urgência invisível no ambiente. Alguns olhavam ao redor, confusos com a situação, enquanto outros simplesmente obedeciam sem questionar. Perguntei ao Senhor: por que está tirando eles? Deus respondeu com uma voz firme, mas cheia de amor, dizendo: porque esta noite, homens armados viriam para matá-los. Eu sou o Deus que protege aqueles que me escutam. Naquele momento, meu coração congelou. Compreendi a gravidade da situação. Eu testemunhei a cena iminente. Homens mascarados, armados pesadamente, enviados por alguém que desprezava o nome de Jesus. Eles planejavam invadir aquela pequena igreja e eliminar todos ali. Ninguém sabia, ninguém suspeitava. Mas Deus conhecia tudo e interveio de forma divina. Ele não precisou mostrar a ameaça diretamente. Deus simplesmente tocou os corações de seus filhos com uma certeza inexplicável. Saiam. E eles obedeceram. É isso que distingue a religião do verdadeiro discernimento. A igreja permaneceu serena. Ninguém correu. Foi como se o Espírito Santo guiasse cada um. Eles voltaram para casa. Alguns ainda estavam indecisos, mas todos foram envolvidos por uma paz que somente aqueles com o Espírito conseguem compreender. E aprendi uma lição inesquecível. A obediência silenciosa pode realmente salvar sua vida. Não se trata de lógica, nem de senso comum. É o Espírito. E aqueles que não têm sensibilidade espiritual ficarão quando deveriam ter saído. E ele se sentirá magoado quando Deus já o tinha avisado em seu coração: vá. Eu vi os homens armados chegarem. A porta da igreja estava aberta, mas o salão estava vazio. Eles estavam desorientados, gritavam e procuravam, mas já era tarde demais. O milagre já havia acontecido. E o que me surpreendeu foi perceber que Deus não só envia anjos para proteger, mas também usa o discernimento. Ele orienta por meio do Espírito e oferece sinais antes que a tragédia ocorra, fazendo isso com aqueles que estão atentos para ouvir. Obedecer, mesmo sem compreender totalmente, é o que diferencia aqueles que são salvos daqueles que serão perdidos. Preparados pelo sistema, e o momento de obedecer, sem hesitação, é agora. E foi naquele momento específico que Deus me revelou algo que realmente me quebrou por dentro. Quem quiser viver piedosamente será perseguido, mas eu protegerei aqueles que me ouvirem, mesmo que em silêncio. Ele não prometeu a ausência de ameaças, mas sim a libertação para os obedientes. Aquela igreja, embora não fosse vista como poderosa pelo mundo, era considerada um verdadeiro exército aos olhos do céu. Eles foram salvos não porque fugiram, mas porque primeiro ouviram. Eles obedeceram antes, mesmo antes de acreditarem.
E é exatamente isso que falta nos dias de hoje. Uma fé que ouve antes que a dor chegue. Depois da libertação naquela pequena igreja, a atmosfera espiritual mudou. A nuvem com o rosto de leão começou a se mover de maneira mais lenta. Contudo, desta vez, havia algo pesado no ar, como se a tristeza e a justiça estivessem caminhando lado a lado. Voltamos para a casa da mulher que eu tinha visto no início, mas tudo estava diferente lá. Não havia mais festa, nem mesmo música, e nenhuma voz podia ser ouvida. Eu estava sozinho, sentado e olhando para o nada, enquanto os filhos dela brincavam ao fundo, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que algo havia mudado profundamente dentro de mim. Deus me fez olhar para o coração dela novamente. Agora não havia justificativas evidentes. Havia o silêncio e uma frieza, acompanhados por uma espécie de paz que claramente não provinha do céu. Era uma paz construída a partir de raciocínios e desculpas bem elaboradas, com frases como "Deus entende, Ele compreende minhas batalhas". Mas o que eu percebi não era compreensão, era distanciamento, era morte. Porque onde não há arrependimento, não há vida. O que antes era uma tentativa de barganhar com Deus agora era uma certeza vazia. Ela pensava que tudo estava bem, mas não era assim. E então, Deus falou comigo. Ela transformou meu amor em permissão para pecar, disse ele. E essas palavras me cortaram profundamente, pois eu entendi que o problema dela não era a falta de informação. Ela conhecia o Evangelho e disse: eu sabia sobre a cruz, eu sabia sobre a renúncia. Mas ele escolheu o conforto. Ele escolheu uma forma de religião que parece aceitar tudo, sem impor quaisquer exigências aos seus seguidores. Uma fé que não desafia ninguém e que acolhe o pecado sem curar a ferida. E, infelizmente, essa fé não salva. É um anestésico que prepara o coração para a condenação. E o que era ainda mais doloroso, ele continuava a ter seus filhos ao seu lado. Vi crianças crescerem nesse ambiente, com a mesma música, as mesmas concessões e os mesmos ídolos invisíveis. E então, eu compreendi. Ela não estava apenas se perdendo. Ele estava semeando a perdição na próxima geração. O evangelho que ela vivia não era o verdadeiro. Era uma versão confortável, superficial e socialmente aceita. Um grupo que se autodenomina igreja, mas que pratica uma fé controlada, sem a presença da cruz, sem qualquer confronto e sem transformação verdadeira. E quando perguntei ao Senhor: mas o Senhor ainda vai à igreja? Ele respondeu: sim, mas eu não estou lá. Isso me devastou profundamente. Vi claramente no que muitas igrejas se transformaram. Lugares de reunião social, mas não de verdadeira adoração. Louvores que carecem de poder. Pregações que não promovem arrependimento. A cruz sendo removida do centro. A santidade substituída pela autoestima, onde o pecado é chamado de fraqueza e a verdade é trocada por aplausos. E Deus disse: eles se reúnem, mas não me adoram de coração. Eles mencionam meu nome, mas não seguem meus mandamentos. Eles proclamam um evangelho que eu não reconheço. E a mulher havia se acomodado em sua situação, permanecendo ali sem intenção de mudança. Finalmente, o Senhor me revelou algo que abalou profundamente o meu espírito, dizendo: ela conhecia a verdade, mas escolheu seguir o caminho mais fácil. E agora colherá exatamente aquilo que plantou. Seu semblante estava tranquilo, mas o céu permanecia silencioso. E isso não era paz. Era a ausência de Deus. Era o abandono divino. Não porque Deus a rejeitou, mas porque ela o desprezou todos os dias com sua indiferença. E então, eu compreendi. Aqueles que não vivem a cruz hoje, não a carregarão no futuro. A separação já começou. E aqueles que se satisfazem apenas com aparências, descobrirão a verdade tarde demais. Pois a nuvem com rosto de leão começou a subir rapidamente, como se o próprio céu estivesse apressado, e a atmosfera ao redor mudou drasticamente, fazendo com que aquilo que era luz começasse a se apagar gradualmente. O ar ficou pesado. De repente, tudo se tornou escuro. Era como se o céu fosse feito de fumaça. A cidade, antes cheia de vida e movimento, estava agora em ruínas. Deus me disse: você está vendo a terra após o arrebatamento. E o que testemunhei a seguir era algo completamente diferente de tudo que este mundo já havia experimentado. Era como se todo o inferno tivesse sido liberado entre os vivos, e eu vi multidões em pânico, com pessoas gritando e desesperadas. As ruas eram campos de batalha, soldados armados estavam por toda parte, drones sobrevoavam o céu, tanques avançavam pelas avenidas, as pessoas eram caçadas como animais, os cristãos restantes eram tratados como criminosos, arrastados pelas ruas, acusados,
espancados. Vi mães sendo separadas de seus filhos, enquanto mulheres eram levadas à força. E os gritos que ecoavam rasgavam a alma. Foi um massacre silencioso, sancionado pelos poderosos e completamente ignorado por aqueles que antes ridicularizavam as profecias. Agora, não havia mais nenhuma compaixão. A tecnologia avançada havia se transformado em uma prisão implacável. As telas transmitiam ordens incessantemente. É de vital importância obedecer, pois eu vi a marca, que era um selo na testa, e também observei um implante na mão. As pessoas estavam na fila. Algumas hesitavam, mas a fome era maior que o medo, e aqueles que se recusavam eram exterminados. Não havia outra escolha. Ou você se submetia ao sistema, ou enfrentava a morte. E eu vi que os olhos daqueles que receberam a marca estavam sem vida. Era como se o espírito fosse arrancado naquele mesmo instante. Eles pararam de chorar, pararam de orar, pararam de sentir. O Senhor me disse: quem aceitar a marca nunca herdará o meu reino. Eles serão destinados à destruição. Essa declaração pesou sobre mim como uma rocha. E então eu compreendi. Muitos daqueles que zombaram da santidade agora pediam perdão. Mas era tarde demais. Eu vi igrejas em ruínas, bíblias destruídas, pastores presos e alguns até decapitados. Era como se o mundo tivesse declarado guerra contra Jesus, enquanto o céu permanecia em silêncio. A graça havia terminado e agora o julgamento prevalecia. Deus havia retirado sua mão e a terra sentiu isso em dor. Em meio ao caos, eu vi rostos familiares, incluindo a mulher de antes, agora suja e desesperada, segurando seus filhos nos braços, enquanto gritava por ajuda. Ela chorava. Por que ninguém me disse que seria assim? No entanto, ela foi avisada. Ela ouviu, mas simplesmente decidiu não acreditar. Ele havia preferido um evangelho sem renúncias e agora estava pagando com sua alma. Pois Deus não falava com ódio, mas com dor. Ele falava com dor. A dor de um pai que viu seus filhos escolherem o mundo, mesmo após tantos avisos. E agora, era tarde demais para qualquer arrependimento. Foi então que os céus se abriram novamente. Mas desta vez, não foi para revelar algo novo. Foi para julgar. E eu vi os selos do Apocalipse sendo abertos um a um. Eu vi os cavaleiros descendo em suas montarias. Eu vi a terra estremecer, o mar se transformar em sangue e estrelas caírem do céu. Vi fogo e pânico por toda parte. Eu testemunhei o colapso total da humanidade. E o Senhor me disse: aqueles que rejeitarem a santidade serão entregues à minha ira, pois eu sou amor, mas também sou um fogo consumidor. E foi então que eu entendi com brutal clareza que o tempo de eleição havia chegado ao fim. Agora era tempo de colheita, e poucos estavam preparados. Então as nuvens pararam, não suavemente como antes, mas com uma autoridade imponente. O ar vibrava, parecia que algo invisível estava prestes a rasgar os céus. Deus disse: agora você verá o arrebatamento. Meus olhos se arregalaram, meu espírito permaneceu em silêncio absoluto. E o que presenciei é algo impossível de esquecer. Os céus se abriram como se fossem cortinas de luz viva, e a terra parou completamente. Não havia absolutamente nenhum ruído, não havia trombeta audível. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo já sentido. Era um momento que parecia dividir a eternidade do agora. De repente, as pessoas começaram a sumir. Não todas, mas aquelas cujos nomes estavam escritos no céu. Observei crianças sendo levadas ao céu com os braços abertos. Vi idosos sorrindo com olhos cheios de brilho. Vi homens e mulheres subindo serenamente, como se fossem carregados nos braços do próprio Deus. Seus corpos irradiavam uma luz intensa, e seus rostos estavam envoltos em pura luminosidade. Eles não choravam de medo, mas sim de alívio. Era como se o peso de uma vida de renúncia fosse substituído por um abraço eterno. As casas estavam vazias. Vi Bíblias abertas sobre as mesas, panelas no fogão e celulares tocando sem que ninguém os atendesse. As pessoas que estavam presentes agora estavam envoltas em glória, e enquanto o céu recebia seus escolhidos, o mundo mergulhava no caos. Carros sem motoristas colidiam entre si. Aviões caíam do céu. Professores gritavam em salas de aula vazias. Mães procuravam desesperadamente por seus filhos na sala de estar. E aqueles que permaneceram compreenderam. Mas já era tarde demais. O que muitos consideravam loucura agora era realidade. E essa realidade era irrevogável. O céu não parou para dar explicações. Era como se um pai estivesse reunindo seus filhos apressadamente antes que a ira se espalhasse. E então,
eu testemunhei anjos, recebendo cada um dos que foram levados. Não havia uma celebração com luzes brilhantes. Contudo, havia uma glória além das palavras. Uma glória que desafiava qualquer explicação humana. Cada pessoa arrebatada recebia um corpo novo. Seus olhos agora eram capazes de ver tudo, e de suas bocas saía uma única frase: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eles não faziam pedidos, nem expressavam queixas. Eles apenas amavam intensamente. Eu vi os mártires sendo honrados de maneira especial. Também vi crianças sendo reunidas novamente com seus pais. Eu vi aqueles guerreiros invisíveis finalmente sendo reconhecidos. Aqueles que oravam sozinhos, jejuavam em segredo e choravam sem ninguém por perto. Para o céu, eles eram verdadeiros heróis. E então percebi que o arrebatamento não se trata de quem é famoso entre os homens, mas de quem é conhecido pelo céu. Enquanto isso, na terra, os gritos ecoavam intensamente. Líderes religiosos, sentados no chão, batiam no peito em desespero. Eles clamavam: Senhor, por que me abandonaste? No entanto, o céu permanecia silencioso, em um silêncio absoluto. O resplendor dos que foram arrebatados ainda pairava no céu, como vestígios de glória. Contudo, os que permaneceram perceberam que já era tarde demais. As igrejas estavam desertas, e os púlpitos em silêncio. O Espírito Santo não estava mais presente. Deus havia levado os seus, e aqueles que antes zombavam, cruz agora clamavam por ela. Mas a porta já estava fechada, e o tempo da graça tinha passado e não voltaria mais. Agora era o tempo do julgamento. E no silêncio que restava, havia apenas uma certeza inabalável: não haverá outro chamado, e aqueles que não foram arrebatados não terão mais essa oportunidade. Quando o céu recolheu o último, uma nuvem com o rosto de um leão desceu sobre mim, não com fúria, mas com uma dor profunda. Ela me envolveu completamente, como se estivesse dizendo: agora você viu tudo, agora fale. Eu voltei à terra, mas nada em mim era como antes, pois meus olhos não podiam mais enxergar da mesma forma. Meu coração estava em chamas, e não era apenas uma emoção passageira, mas uma missão que me consumia completamente. Deus me permitiu ver o arrebatamento, não para me entreter, mas para me transformar em uma voz, uma trombeta viva no meio de um mundo que ainda dorme. Quando abri meus olhos, tudo parecia normal, com o sol nascendo e os pássaros cantando, como se nada tivesse acontecido. O bairro estava tranquilo. Dentro de mim havia um fogo ardente. Era um peso insuportável e uma urgência que eu não podia ignorar. Sentei-me à beira da cama e chorei, não por mim, mas por aqueles que ainda tratam a fé como uma brincadeira, pelas igrejas que abandonaram a cruz e pelos filhos de Deus que vivem como se tivessem todo o tempo do mundo à disposição. E o Espírito Santo sussurrou dentro de mim: fale, mesmo que não acreditem, mesmo que zombem de você, fale. E então, eu compreendi que isso não se tratava apenas de uma experiência mística, mas de algo muito maior. Era um chamado, não para construir uma carreira, mas para carregar a cruz. Deus não está à procura de artistas. Ele está procurando sentinelas, homens e mulheres que gritem enquanto ainda há tempo, porque a verdade, embora dura, precisa ser dita. Milhares ficarão para trás, poucos serão levados, não porque Deus seja injusto, mas porque muitos, mesmo estando dentro das igrejas, rejeitam a verdade todos os dias. Deus já começou a separar aqueles que realmente vivem a fé daqueles que apenas frequentam os cultos. Desde aquele dia, nunca mais consegui ouvir um sermão sem perceber se havia uma cruz ou apenas uma mensagem de autoajuda. Nunca mais consegui cantar sem antes me perguntar: esta música realmente move o coração de Deus? Ou apenas serve para massagear o ego dos fiéis? Meu espírito ficou muito sensível. Qualquer doutrina diluída me fazia estremecer. Qualquer evangelho que não incluísse santidade me cortava como uma lâmina. Pois agora, eu sabia que o céu não faz concessões com aparências. O céu reconhece a essência. E aqueles que vivem para si mesmos, mesmo usando o nome de Jesus, estão se preparando para ficar para trás. Esta geração está acostumada a um evangelho superficial, confortável e popular. Mas o evangelho de Cristo é algo completamente diferente. Morte, morte do ego e também morte da vontade. A salvação não é ser membro de uma igreja. É uma rendição total. Não importa quantas vezes você levanta a mão, mas quantas vezes você desobedece quando ninguém está olhando. E o Senhor me disse firmemente: não basta cantar sobre o arrebatamento. Você tem que viver como se fosse acontecer amanhã. Se você chegou até aqui e ainda está ouvindo, preciso lhe dizer com total autoridade o que eu vi. A eternidade é real
e está mais próxima do que você pensa. A pergunta que o céu lhe faz não é simplesmente: qual igreja você frequenta? A questão mais profunda é se você já morreu para si mesmo e se revelou seus pecados secretos. Você desistiu da busca pela fama? Pelo conforto e pelos desejos carnais? Porque no dia do arrebatamento, somente aqueles que o céu reconhecer como servos serão levados, e o verdadeiro servo não vive para si mesmo. Você deve viver para Cristo todos os dias, sem exceção. Depois de carregar o peso dessa visão, Deus me levou a outro lugar. Era uma grande cidade, uma metrópole cheia de movimento, e entre os imponentes arranha-céus, eu avistei enormes igrejas, que tinham fachadas modernas e telas gigantescas. As pessoas aguardavam do lado de fora, ansiosas pela próxima apresentação. Contudo, ao entrar, senti que meu espírito estava paralisado. Não havia presença divina, nem unção. Era como um teatro cheio de gente, mas vazio de Deus. O Espírito Santo estava do lado de fora, inquieto e ignorado, substituído por luzes, técnicas e vaidade. Vi púlpitos adornados, pregadores radiantes, público entusiasmado, mas nenhum coração estava quebrantado. As palavras eram belas e inspiradoras, além de serem bem praticadas, mas faltava algo essencial: o confronto. Não havia cruz e também não havia rendição. Era como se o Espírito Santo tivesse sido convidado a sair, para dar lugar ao brilho humano. Deus me disse com tristeza: esses lugares ainda existem, mas eu os deixei. E essa revelação doeu muito mais do que ver a tribulação, pois representava um abandono profundo dentro do que ainda era chamado de igreja. Vi pessoas que tiveram suas almas massageadas, mas ninguém foi transformado no espírito. Era um culto de autoestima, um evangelho da conveniência. E quando o Senhor falou, ficou claro: essas igrejas não estão esperando o arrebatamento. Elas estão esperando os aplausos. Elas não preparam noivas, elas treinam consumidores. Tudo era cuidadosamente planejado, tudo era encantador, mas nada era sagrado. As pessoas recebiam promessas, mas não recebiam direção. A música o tocava profundamente, mas ele não se rendeu à glória divina. O Senhor me mostrou os líderes desses lugares, que eram aplaudidos pelos homens, mas tristemente ignorados pelos céus. Falavam sobre Jesus, mas não o conheciam de verdade. Convidavam as pessoas para o sucesso, mas não para a santidade. E o mais alarmante era que propagavam um caminho fácil, que aparentava seguir o Evangelho. As palavras de Laodiceia ecoavam na minha mente. Você afirma ser rico e próspero, mas não percebe que, na verdade, é miserável, pobre, cego e está nu. Eu conseguia ver claramente que as igrejas que aparentavam ser as mais bem-sucedidas na terra eram, na realidade, aquelas que mais eram rejeitadas no céu. Enquanto isso, Deus me levou a um lugar esquecido. Era uma casa simples, escondida em um bairro pobre. Dentro, apenas 3 pessoas estavam ajoelhadas com suas Bíblias abertas e os olhos úmidos, sem câmeras ou microfones, sem uma plateia para assistir. Naquele lugar específico, o Espírito Santo me trouxe de joelhos. Foi uma experiência gloriosa e intensa. Eu mal conseguia respirar. Então o Senhor me disse: aqui eu habito, aqui eu encontro meu lar. E foi exatamente nesse momento que eu compreendi que Deus não está em busca de multidões, mas sim de altares. E muitos altares hoje estão escondidos nos corações de pessoas anônimas. Eu percebi que as grandes catedrais ainda estavam operando, porém o que ofereciam não vinha do trono de Deus. Era uma audição de ego, onde pregavam motivação, mas não falavam sobre arrependimento. Eles tocavam as emoções, mas não curavam a alma. E Deus disse que removeram o peso da cruz e chamaram isso de amor. Mas isso é uma traição ao Evangelho. Vi líderes sorrindo no púlpito, mas chorando no dia do julgamento. Eu vi aplausos na terra e silêncio no céu, e compreendi com um temor profundo no coração que o maior erro dos últimos tempos não seria encontrado no mundo em si, mas sim em uma igreja que perdeu a essência da cruz. Então, Deus me conduziu a um último cenário, que não se tratava de um templo majestoso ou de uma praça pública movimentada, mas de um simples pedaço de terra ao amanhecer, onde um pequeno grupo de pessoas estava ajoelhado em silêncio, sem câmeras, sem holofotes, sem curtidas. Mas ali, cada clamor subia como um perfume que invadia o céu e o preenchia completamente com sua fragrância celestial. O Espírito Santo sussurrou em meu coração: estes são os que eu levarei. E naquele momento, eu chorei porque eles eram totalmente desconhecidos na terra, mas famosos na eternidade. Eles não tinham posição ou título, e alguns eram ridicularizados,
Mas isso não nos impediu de seguir sua fé. Outros perderam amigos, empregos e até mesmo a família, mas nenhum deles recuou. Eu vi uma jovem dizendo: Senhor, se eu tiver que negar teu nome, primeiro tira minha vida. Isso me devastou profundamente, pois ali estava o segredo. Eles já estavam mortos para o mundo, e somente aqueles que estão mortos para o mundo estão preparados para viver com Cristo. O céu não os via como fracos. O céu os via como guerreiros. Deus me revelou: somente aqueles que morreram para o mundo serão arrebatados. Esses indivíduos são chamados de radicais, exagerados, religiosos. Mas eu testemunhei com meus próprios olhos. Foram eles que sustentaram as nações com suas orações. Suas lágrimas alimentaram os ministérios. Os jejuns deles derrubaram barreiras. E mesmo que ninguém os tenha notado, Deus viu, pois Ele não se importa com a aparência externa. Ele observa o coração das pessoas. Cada uma de suas renúncias foi cuidadosamente anotada, e cada oração matinal foi meticulosamente registrada. O Senhor me disse: é por isso que os levarei, porque eles me amaram mais do que a própria vida. Eles não buscavam sucesso, não almejavam fama, e nem procuravam reconhecimento. Eles tinham apenas um desejo profundo: ver Jesus e serem reconhecidos como fiéis, pois eu pude ver seus nomes já gravados nos céus. Eles não estavam nos cartazes, estavam no livro da vida. Eles não eram celebridades no mundo cristão, eram servos. Alguns não sabiam ler, enquanto outros estavam sem emprego, mas todos haviam feito suas renúncias. E o Espírito me falou: estes são meus. Eles tropeçam, mas sempre se arrependem. Eles caem, mas sempre se levantam. Eles não são populares, são santos. Eles disseram: se eu tiver que perder tudo para não entristecer meu espírito, então que eu perca. Eu vi homens recusando ofertas e mulheres orando intensamente pelos filhos que as ridicularizavam. Jovens jejuavam enquanto seus amigos se divertiam em festas. E eu percebi que essa era a verdadeira devoção. A santidade não era um fardo para eles, era um prazer. Eles não queriam uma fé que os fizesse felizes. Eles queriam uma fé que os tornasse irreconhecíveis para o mundo, mas conhecidos por Deus. E Deus me falou com autoridade, dizendo: eu voltarei por estes. E então, naquele momento, eu compreendi plenamente, com tudo que eu presenciei, tudo que senti e tudo que me foi revelado, eu compreendi que o arrebatamento não será destinado àqueles que se exibem, mas sim para aqueles que renunciam a tudo. Não será sobre aqueles que têm uma voz, mas sobre aqueles que vivem a mensagem. O céu não aceitará apenas os que cantam alto. Serão necessários aqueles que vivem o que cantam. E naquele momento, com os olhos cheios de lágrimas, eu ouvi aquela frase que encerra todas as dúvidas, silencia todos os argumentos e define de uma vez por todas quem será levado. Eu virei por aqueles que me amam mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Se você chegou até aqui, então o céu está lhe dando mais uma chance. E isso não foi apenas uma história. Isso não foi apenas um vídeo bem produzido, tampouco um sonho aleatório que você teve. Foi um chamado para despertar. Um apelo que atingiu diretamente seu espírito como uma flecha. O arrebatamento não é algo simbólico. A tribulação não é meramente teórica. O julgamento de Deus está marcado. E a pergunta que ressoa agora não é se você vai à igreja, se você canta, se você tem o hábito de orar antes das refeições. A pergunta é clara e direta. Você já morreu para si mesmo? Você ainda está lidando com pecados ocultos em sua vida? Você ainda guarda ídolos no seu coração que ninguém vê? Você ainda faz da sua vontade a sua prioridade? Porque Deus não virá procurar pessoas religiosas, nem mesmo aquelas que falam bonito, nem aquelas que têm posições. Ele virá procurar aqueles que foram crucificados, discípulos, servos que perderam tudo por Ele. O céu não vai buscar por aparências. O céu vai procurar marcas, marcas de renúncia, marcas de entrega, marcas de verdadeiro arrependimento. Pois no final, apenas aqueles que se quebraram profundamente conseguem se reerguer. Talvez você esteja tentando se justificar, dizendo: mas eu estou tentando. Deus conhece o meu coração. E eu te digo que sim, Ele conhece. E é exatamente por isso que Ele está te confrontando agora. Porque quem ama, confronta. Quem ama, não permite que você permaneça no erro. Essa é a sua chance. E pode ser a última oportunidade que você terá. Você vai ignorá-lo novamente e continuar procurando um evangelho confortável? Você vai continuar vivendo mais um dia fingindo que está tudo bem, mesmo quando o céu não responde mais às suas orações? Não se engane, pois o tempo de brincar com a fé já acabou. Se agora mesmo, neste exato momento, o céu se abrisse, você subiria ou ficaria? Você ouviria: servo bom e fiel,
Ou, eu não te conheço? Esta é a pergunta mais séria que alguém pode te fazer. Pois não se trata apenas de religião, mas de eternidade. É sobre renunciar a si mesmo todos os dias e amar a santidade mais do que o conforto. Escolha a cruz, mesmo quando isso traz dor. Trata-se de viver como se o arrebatamento fosse hoje, porque na verdade, pode ser.